Boa tarde, pessoal, tudo bem? Mais um episódio de Loboscast, nessa tarde de fevereiro, vésperas de carnaval. Hoje nosso convidado é Fábio Silva. É bem legal ter ele aqui porque ele é meu primeiro treinador. Foi com ele que eu consegui ser campeão da Copa do Mountain Bike na temporada 2017. É, recentemente e muitas vezes ele costuma corrigir meus treinos, a postura. E bem legal estar aqui, Fábio. Prazer, É mano, isso te aí, valeu, receber. Du. Valeu. Tamo aí Tamo junto. junto. Faz tempo que eu conheço o Du, Sou muito. É, começamos a treinar aí. E depois eles alçou o voo sozinho em outros caminhos, mas começamos meio que juntos, né? começamos juntos, me meti em muitas furadas depois, muitas aventuras. Pô, e no começo, todas as vezes que ele ia pra algum lugar, ele se quebrava. Aí eu falei, ó lá vai o Du Me competir e que... se quebrar. Na realidade, todas as vezes que eu pedalei com o Fábio, eu me quebrei, com exceção de uma. E, meu, bem legal, tá? Teve uma, nem lembro. Nem lembro. Teve uma, que eu me quebrei no Pico do Urubu por conta do Lucas e do Michael. Você não tava nessa. Ah, Mas bem legal o Fábio estar aqui porque a gente começou essa jornada praticamente juntos mesmo no MTB, né? Você começou antes de mim, mas foi você que me treinou primeiro. E hoje a gente tá. A gente fazia tempo que a gente nos falava pessoalmente, putz, né? muito, Muito tempo, muito. né? A gente já fez uma resenha antes. Acho que já estou meio aleatório. E isso aqui é chá, né? E isso aqui é a empresa que faz o chá. Chá de arroz. É, Todo mundo sabe que a esse aí é chá de arroz. a gente já fez uma resenha antes, né? E foi bem legal até para relembrar as coisas que a gente passou e que a gente viveu, né? E as coisas que estão acontecendo agora. Mas legal, Fábio, você tá aqui. Prazer por ter vindo mesmo, mano. Então, aí, valeu. Vamos fazer bastante resenha hoje. E aqui tá seu presente da Loboscast. Aê! Sei que você já vai Ó. estrear agora. Na verdade, eu tava aqui esperando, porque eu tô até aqui de garganta seca, mas eu falei, vamos abrir ao vivo, porque aí eu abro. Ah, pô, do outro lado é muito mais da hora. Não, do outro lado não tem um logo, aqui é mais da hora. O outro lado tá legal. Pô, aí eu já queria estrear ela aqui, ó, tomando uma spatenzinha, porque ninguém é de ferro, né? Aí a gente vai trocar uma ideia e tomando umas e a resenha vai. E a resenha vai. Nossa, e foi bem. A resenha até antes de começar o programa foi bem legal mesmo, né? Tipo, fazia tempo que a gente não trocava, né? Ó, trocamos ideia de teatro, de Humberto Gessinger, de Oswaldo De Oswaldo Montenegro. Montenegro, de... Pô, dessa vez a gente falou sobre guerra, a gente sempre falava sobre É, sobre guerra. guerra, né? A gente não falou dessa vez a gente deixa Pra pros outra vez. caras Ah, aí que tem, estão tem coisa falando mais aí. legal de falar. E, meu, a gente tá falando de Humberto Gessinger. Cara, fazia tempo que eu não falava de Humberto Gessinger com ninguém, velho. Pô, igual você falou que ele veio aqui em Mogi, né? Você chegou aí no É, show? não deu. Aí a Bruna e eu tentamos comprar, mas aí não rolou a data, porque eu acho que no dia a gente tinha uma corrida. No dia seguinte a gente tinha uma prova. Aí não dá. Aí não dava, né? De E aí eu madrugada. deixei de ver o Humberto pra ir correr a prova. Mas a gente tá falando do Humberto e do Oswaldo. Cara, tipo, a gente faz mais de 10 anos que a gente foi no teatro juntos, velho. Pô, É, mano, a gente foi no teatro junto, acho que foi 2009 ou 2010, no máximo 2010. será? Foi, no máximo 2010. Não, não foi mais que isso. Lá no. Eu não Eu lembro lembro que a foi data. na Ana Rosa, perto ali da Ana Foi Rosa. Perdão na Rosa, Metro Paraíso, foi por ali. Nossa, É, foi muito eu legal não aquela lembro o nome peça. do teatro. Depois daquela peça, eu até fiquei viciado em Oswaldo Montenegro, porque o cara é É um foda, cara é fora do foda. comum, fora do comum, É, a gente tava fora do até comum. falando antes aqui que entre Oswaldo e Humberto, eu sou muito fã do Humberto Gessinger, né? Assim, eu sou apaixonado pelo Humberto Gessinger, pelo Engenheiros do Havaí, mas o Oswaldo, ele me cativa de forma diferente, assim, porque o Humberto, ele é muito intelectual nas letras. E o Oswaldo, ele é mais sentimental, cara. Sim, Ele consegue colocar sim. mais emoção na. E o Oswaldo é foda. Aquela. Ele, Aquele ele ali é se foda. chama de o menestrel, né? Porque ele fala muito sobre sentimentos, sobre vida e tudo mais. O Humberto, ele fala muito sobre ter uma consciência melhor, ter mais pensamento político. Não é esse negócio de lado, não é ter lado, é ter pensamento Esse político, político, sim. pensamento ético. Ele é muito brabo nisso. O Oswaldo Montenegro é muito do coração, né? Muito, ele fala que é o último menestrel. É, e Então, eu acho foda. ele foda por isso, cara. Aquela peça que a gente assistiu, que foi o Vale Vale Encantado. Cantado. Cara, aquilo lá mexe comigo até hoje, né? A gente até falou antes, né? Que a gente fazia.
fazer e participar da peça. Seria legal, seria uma experiência interessante. É. Tem que vencer a. O Fábio tá aqui, foi uma luta pra vencer a timidez. Nossa, não é à toa que eu tô tomando cerveja aqui, senão eu não conseguia nem falar. Não dava. É, mas depois a gente volta a falar do Oswaldo, porque tem umas músicas deles que mexem comigo. Do Humberto também, né? O Humberto tem uma música atual preferida. Mas como que tá a vida de personal trainer agora, Fábio? Como que Ah, tá tá cuidar dessa legal. galera aí? Tá legal. Ultimamente eu tenho tô trabalhando na Rede Pano Bianco e atendendo personal, consultoria online. E tá bem legal. Eu comecei na área pensando em trabalhar com goleiro de futsal. Quando eu É, comecei a educação física, eu pensei é nisso. porque na escola você era o goleiro lá, não era? Isso, isso. Aí depois eu comecei a enveredar para outros lados, estudar coisas, pensei em fazer natação, trabalhar com natação, mas eu trabalhei, achei uma experiência horrível. Por Não quê? dá, muito ruim ficar todo dia dentro da piscina. É ruim, eu Ah, ficava 5 horas dentro da piscina, não fluía. Falei, não, não é isso aqui que eu quero. Aí eu acabei indo pra musculação, né? Aí na área da musculação eu me encontrei. Quando eu comecei na área de treinamento para reabilitação física. Então, eu trabalhei no Instituto Biodelta, que interessante. no Instituto Biodelta do Dr. José Maria Santarém, que ele é um dinossauro, cara, é um dos caras mais importantes da musculação aqui no Brasil. E aí eu aprendi muita coisa lá, mas depois eu fui me enveredando meio pro hipertrofia, pro lado da hipertrofia, que é o que eu prefiro trabalhar hoje. Trabalhar com hipertrofia, melhorar rendimento de pessoas, é a área que eu mais gosto agora. Depois do MTB ou antes do MTB? Não, o MTB é paixão Pra vida. pra vida, isso aí é uma outra coisa. Eu pensei também em trabalhar com MTB, mas eu vi, não, isso aqui é a minha paixão, eu quero ir pedalar, ir pro mato, ficar lá no mato pedalando, parar, olhar pra cima, só ver árvore, isso eu amo fazer, mas eu não quero trabalhar com isso. Ah, trabalhar com musculação é o trabalho, eu gosto muito do que eu faço, mas ainda vejo como um trabalho. O MTB é um outro sentido da vida que eu acho muito melhor. Aí não tem como. Eu comecei a pedalar por causa de você, né? Na verdade, contei essa história milhares de vezes. Eu fiz o caminho da fé a pé. Eu conheci o caminho da fé através do Fábio. E aí, lá no caminho da fé, eu resolvi comprar uma bike, fazer o caminho da fé. Acabei nunca fazendo o caminho da fé de bike. Você não fez? De bike, não. O caminho da fé, não. Você Eu fiz fez a a Rota pé. da Luz, Eu velho. fiz a Rota da Luz. Eu nunca fiz o caminho da fé. Talvez a gente faça junto esse ano, né? No Bora, final bora, do tem ano. que ir. A gente tava conversando antes. Depende de algumas variáveis no meio do caminho aí, né? Pedido de casamento e Ô, outras coisas. Mas, cara, eu lembro que eu comecei a pedalar por causa de você, quando você fez o caminho da fé de bike. Né? E você me treinou lá pro DR, né? Inclusive, quando eu fui competir no DR, você falou assim, você tem que ir na categoria de maior distância. Eu falei, não, tem que ir na categoria de menor distância, né? O importante é o marketing e ser campeão. não, isso aí eu Você fiquei lembra? bravo com ele. Pode Aí, contar. ó, ele fica falando que é campeão, mas ele Não, foi eu sou. na categoria mais básica. Eu falei, mano, você tem força pra ir na categoria de cima brigar pra pódio. Talvez não ser campeão, mas brigar pra pódio. Ele falou, eu vou na mais básica. Não foi bem assim. Ma- São três categorias, né? As distâncias eram short, sprint e longo. Como se fosse um triatlo, né? 20, 40 e 60. Na minha cabeça, nas vozes da minha cabeça era: vou correr nas categorias de 20 km e vou ser campeão. Tenho chance do que competir com os caras que estão nas 60 km há mais tempo, com bikes melhores, né? E eu tava avisando o marketing. Né? E aí, Sim. na minha cabeça deu certo, na dele não. Não, por quê? Porque se ele corresse com os caras mais brabo, mais forte ali, ele tinha a chance de ir na frente Assim mesmo. talvez não ser campeão, é aquilo, mas a gente ficar entre os 5 primeiros, porque eu já via potencial, mas ele não via esse potencial nele mesmo. Falar, vou no mais fácil ali, que também não é mais fácil, né? A gente fala mais fácil, entre aspas. Mas os caras eram bravos também. Então, Foi foda ser campeão. mas é igual hoje. Porra, se você olhar pra trás, você iria em qual? Hoje, É. se eu olhasse pra trás, eu iria na 60. Então, É, eu não lembro as distâncias, mas seria a do meio, não, eu correria no maior. topo. Então, é É, o que eu falo pra ele. é porque eu faço isso nas outras. Nas menores, pô, porque na categoria que você corre menos, você tem mais intensidade.
E você é um cara que tem muito perfil de resistência mais do que intensidade. Então, era isso que eu tinha visto. Ah, mas aí ele não quis acreditar em mim. Mas deu bom, É, deu que bom, na época deu bom. eu era iniciante ainda. Inclusive, antes de ser campeão, a gente foi pedalar no Parque do Carmo, né? E aí eu me Nossa, verdade. arrebentei lá. Cara, sabe o que eu lembro daquele dia? A única coisa que eu lembro é que a gente tava descendo uma trilha, que era perto do lago. Você tava na minha frente. Aí eu lembro que você foi um pouco pra direita e eu saí da trilha, né? E aí quando você voltou pra trilha e foi tentar voltar, eu só vi a árvore, né? Não, você Eu, tava na frente. Esse aí, nossa, eu lembro como fosse não, hoje. você tava na frente. Não, Você sempre puxava as trilhas antes de mim. Eu mas nunca. nesse dia eu fui atrás. Por isso que deu ruim. É? É, Eu não tenho essa visão. Eu tenho a ó, visão que você tava na frente, o que cara. aconteceu? Imagina que era um S. Primeiro fazia uma curva para a esquerda, depois fazia uma curva para a direita. Não, É, contrário, cara. é o contrário. Primeiro para a Porque eu direita, lembro que tem depois uma para a árvore esquerda. aqui. É. Você estava na minha frente. Normalmente eu desço melhor. Eu tenho uma certa técnica para descer. E eu descia na frente, ele ia seguindo minha linha. Só que nesse dia ele foi na frente, eu não lembro por quê. Ele estava na frente, eu deixei ele na frente. Só que na hora de fazer a curva para a direita, eu vi, por isso que eu lembro, eu vi você passando direto. É, eu saí do traçado. E não dava pra eu falar, "Ô, ô", eu lembro que eu gritei, "Ô", e só virei. Quando eu virei pra direita, aí comecei, tinha uma costela de vaca, eu vi você aqui na visão periférica passando no meio das árvores. Aí daqui a pouco você virou pra direita pra tentar voltar pra trilha, só que a trilha vinha aqui e você passou na minha frente. Pra eu não bater em você direto, eu ainda tive que dar uma É, freada. é mesmo, eu É, não lembro disso, cara. você, mano, você passou muito a milhão. Você veio pra cá, eu vim pra cá. Aí quando você passou na minha frente, eu tive que dar uma freada e era ali naquela partezinha que já era no final da trilha, que tinha uma costelinha de vaca e depois tinha aquele negocinho bem, bem curtinho. Tem espaço de 50 centímetros para você passar. Se você não passar com a bicicleta ali, você É, cai na vala. é. Então ali você tem que ficar muito esperto. Eu lembro que quando ele passou, eu olhei para ele assim, mas eu não conseguia olhar muito. Eu nem lembro disso, velho. Eu desci e só ouvi o plá! Eu ouvi Foi um a plá, eu, senhora ai, batida mesmo, né? nossa, mas foi uma pancada. Eu, ai. Aí eu Morreu. deixei a bicicleta, saí correndo, ele tava lá enganchado na bicicleta, meio que agarrado com a árvore. Cara, eu não lembro de como eu bati. Eu lembro que quando eu cheguei perto da árvore, né, a única coisa que eu lembro desse dia, quando eu cheguei perto da árvore, eu tirei a mão do guidão e aí apaguei. Eu não lembro da batida, assim, como eu bati, a forma que eu bati, tipo, se o ombro foi primeiro, eu lembro que a clavícula foi pro ralo ali. Mas eu não lembro de nada daquele momento. Aí quando eu acordei, assim, tipo, que eu voltei, eu lembro que, tipo, a gente tava descendo, a gente fez uma tipóia, né, com alguma É, coisa. eu tava com aquele suportezinho de câmera. Eu tava É, com o então, suporte de câmera, eu tirei ele e coloquei como antipode. eu lembro disso, que a gente fez essa tipóia, e depois eu lembro da GCM, que me levou até o Santa Marcelina. Do parque até o Santa Marcelina, eu não lembro de nada também. Tipo, Ah, não, você apagou. Porque eu fui com a bicicleta. Eu é, levei a então, bicicleta até até a sua casa lá. aí do parque até o hospital, eu não lembro de nada. Tipo assim, eu não tenho memória do que aconteceu no trajeto. Aí eu lembro depois lá o médico me atendeu, né? Falou que não é nada. Aí, tipo, ele foi fazendo cabeça, desceu um monte de sangue. Sangue? Lavou o uniforme, cara. Ele até ficou meio assim, tipo. Mas ele falou, não, tá de boa, pode ir pra casa. E é o que eu lembro, cara. Tipo, não lembro. Não, provavelmente você fez o clássico, né? Quando viu a árvore na frente, soltou a mão do guidão, colocou aqui, só que a pancada foi. Você tava muito rápido. Eu não Você lembro, tava velho. muito rápido, mano. Acho Você que eu nem. passou na minha frente muito a milhão. Você tava de passageiro na bicicleta naquele dia. Sério? Tava. Nossa, Você tava velho. meio que, sabe, balançando a bicicleta, meio que tentando se frear, é pior. Você tava meio que nesse jeito. Putz, pior que Aí eu eu não passei. lembro disso também, cara. Tipo, eu só lembro quando a gente entrou na trilha e quando eu vi a árvore. Tipo, eu não lembro do Mas você lembra qual trajeto. trilha é? Eu lembro qual trilha é, aquela que sai atrás do lago Isso, pequeno. lá no Parque do É a Carmo. única coisa que eu lembro, quando eu entrei e quando eu vi a árvore. O que aconteceu no meio e até a pancada, eu não lembro. E do parque até o hospital, né, eu também não lembro o que aconteceu. Putz, foi muito legal. Ah, aquele dia foi louco. Pra você, né? Pra mim. Não, pô, foi mal tenso, né? Mas aí eu lembro de eu voltando do parque lá e andar até a sua casa com uma bicicleta aqui, outra aqui, eu tentando pedalar assim com as duas. O pessoal até olhava estranho e falava, por que esse cara tá com duas bicicletas? Será que ele roubou? Sei lá, eu acho que o Taquera, pessoal. né? É, você é louco. Mas aquele dia foi da hora. Nossa, aquele dia eu achei que ia morrer, velho. Depois, né? Mas foi antes ou depois da prova?
Ou no meio? Entre as provas? Foi. Foi antes de começar o campeonato até. Eu comecei. Eu lembro que depois, né, eu ainda corri a primeira etapa com a Tipoia, né? E aí depois foi de boa. Porque entre as etapas. Não, eu caí. Esse foi antes, que aí começou o campeonato. E aí a gente treinou, fui campeão, 2017. Aí uma semana depois que eu fui campeão, né, eu vim pedalar no Pico do Urubu com o Maico e com o Lucas. Aí eu Você caiu. caí e me arrebentei de novo. Tipo, eu tava na roda do Maico, aí eu não vi quando o Maico pulava. Aí foi vacilo mesmo, que, tipo, desse dia eu lembro. O Maico tava descendo muito forte, eu tava descendo atrás dele, aí ele pulou a vala. Só como eu tava muito na roda dele, eu não vi. Tipo, Mas eu isso é já pensei. porque você era iniciante, né? Você não tinha muito tempo de bike. Não, na segunda? É, Nessa segunda queda? é. Não, já tinha Já tempo de tinha? já tinha sido campeão, já tinha pedalado pra Pô, caramba. mas a questão assim, o que eu acho? Eu não vi. Você era forte, só que você É. não tinha muito técnica. Era isso, não foi? É, Por causa foi isso disso. também, né? A minha força a minha parte forte é a resistência, né? A parte técnica A sempre foi parte o técnica que é que é embaçada. deficiente, é. Então por isso você caía. Nossa, mas foi vários capotes. Eu lembro de um outro handicap naquela trilha atrás do parque lá também, que você até tirou uma foto assim e eu caí no chão com a cabeça pra Esse eu não trás. lembro. Esse eu não lembro. A gente tava descendo a trilha lá que era só Rock Garden. Eu não lembro o nome da trilha, que sai atrás da ciclovia. Nossa, eu não sei nome de trilha nenhuma lá. É, nossa, ali eu acho. A bike ficou presa nas pedras lá, eu virei pro outro lado, assim. Teve um dia que eu passei na trilha do. Não sei o nome daquela. Acho que é a trilha do Lagarto. Aquela trilha do Parque do Carmo que sai do planetário e desce aqui até a famosa Rua G. É, essa. Tava eu com o Lucas Molina. A gente tava descendo lá. Ela tem um galho no meio, você tem que fazer assim. E É, é. só que hoje você sabe que tem aquele É. galho. Eu não sei se tá lá ainda. Não sei se tá lá ainda, faz tempo que eu não vou. Mas no dia, tinha caído um dia antes. Eu sempre ia lá, eu sempre tava pedalando naquela trilha. A gente tava descendo muito forte. De novo, eu tava sempre na frente, porque normalmente, com o pessoal que eu ando, pelo menos, eu tinha mais técnica. Aí o pessoal seguia a minha linha. Nesse dia tinha chovido muito no dia anterior e o parque tava destruído, cheio de galho, cheio de árvore caída. Aí eu desci. Nossa, mas eu descia muito a milhão ali. Descia muito, muito pesado. Só que teve uma curva que eu fiz para a esquerda, que quando eu olhei assim para onde tinha que ir, quando eu fui olhar para frente, tinha um tronco aqui, não deu tempo de abaixar a cabeça. É isso Eu mesmo. meti a cabeça no tronco, fez um buraco no capacete. Se eu não tivesse capacete, teria quebrado a cabeça. Por isso usem capacete. É, teria ido de É, arrasto. nossa, ia muito fácil, porque eu lembro que quando eu virei e olhei para frente, você vê onde a bike vai pegar e depois você olha para frente. Quando eu olhei pra frente, a árvore já estava aqui, não deu tempo de nada. Ela pegou meio que na frente, ia pegar a minha testa aqui. Bateu É. e eu fui. Eu- Só que eu lembro que enquanto eu estava caindo assim, enquanto eu estava aquele tempo do você chega até o chão, eu pensei, o Lucas tá muito perto, ele vai me atropelar. Quando ele vier, ele E vai ele desce passar forte, por né? cima. Desce forte também, ele descia junto, a gente tava muito perto, uns 5, 6 metros de distância, ele tava muito perto nesse dia. Só que eu caí no chão, fiquei meio assim desnorteado e não percebi que ele tava vindo. Aí eu falei: "Caramba, o que que aconteceu?". Aí quando eu consegui levantar, eu levantei, puxei a bike, ele veio meio que tateando, assim, com o pé no chão, em cima da bicicleta, mas com o pé no chão, assim: "Caramba, o que que tá acontecendo?". Ele só não passou por cima de mim, porque bateu um galho no meu braço e bateu na cara dele. Ele estava sem óculos, bateu no olho. Quando Caraca. bateu o olho, aí ele, tipo, ele freou com tudo, aí foi quando eu fiz a curva, eu saí rolando, e ele só não passou por cima de mim porque ele parou assim pra conseguir ver o que estava acontecendo. É, e aquela é uma das mais técnicas, né, daquele do parque lá. Ah, é a mais da hora do É, parque. é. A mais legal. Aquela ali é a mais legal do Parque do Eu tenho Carro. feito ela correndo. Faz tempo que eu não pedalo lá. Mas correndo. Não, faz o teste, cara. O trail é embaçado a Não, descida eu sei que também. é, que É, é, que é embaçado. é, Eu acho até mais embaçado, porque eu já é, passei ali algumas vezes que você vai pesquisar a linha, vai ver qual é a linha é. melhor. Você deixa a bicicleta lá na frente e você desce meio que andando, olhando pra ver, passo por cima dessa pedra, passo por aqui, e já Não, dá uma escorregada. faz correndo. De sapatilha que tem cravo, né? É, Imagina com tênis. que o tênis de trail tem os cravos também, né? Mas dependendo do terreno. Eu lembro que eu fiz uma prova lá uma corrida de aventura lá em Redenção, né? Redenção da Serra. E tinha um trecho bem parecido com aquele, bem técnico.
E quando eu pisei, eu tava descendo muito forte. Quando eu pisei, o pé afundou na lama assim, ó, e por baixo da lama tinha um cipó que ligava uma árvore à outra. Meu pé ficou preso pelo cipó, assim, ó. Meu, ele me jogou pra frente, assim. Sai rolando. Sai rolando morro abaixo, velho. Então o trail é pegado também, velho. Não, tá maluco, mano. Eu vejo Faz o teste, os desce um cara dia lá fazendo. Eu comigo. não, eu tenho família, cara. Eu tenho que voltar pra casa cuidar da minha filha, Eu não. não tenho ainda. Eu já tive, né? Não, mas terei de volta, se Deus quiser. Mas você nunca, assim, a gente falando de MTB, de prova e tal, você nunca foi muito de competir nesse. Eu lembro que você competiu o Ravelli, mas a sua parada é mais o cicloturismo, né? É, eu gosto muito de contemplar. Eu gosto de estar lá no meio. É, Eu fiz o Ravelli, eu fiz a prova do Ravelli, que foi a pior prova que eu já fiz na minha vida. Não a prova em si. a dificuldade da prova. Não, é porque o que aconteceu? Eu cheguei lá um dia antes, estava até com a minha esposa lá, a gente foi curtir a cidade, né? Foi turistar na cidade um dia antes, e eu cometi esse erro de levar minha mulher pra prova, que eu não cometo mais nunca. Aí a gente foi, no dia antes eu fui pegar fui pegar, como é o nome? O número, a placa e tudo mais, né? Aí eu falei com ela, ó, eu vou fazer uns 5 km pra frente, 5 km eu volto. Uma hora eu volto aqui, só pra ver os 5 km primeiro, pra sair, que eu tava querendo ir bem. Eu não ia chegar em pódio, Uhum. nunca almejei pódio igual você. Mas você quer ir bem, né? É, Você tá numa competição, você é. quer ir bem. Aí eu andei 5 km pra frente, peguei uma curva errada, demorei, em vez de demorar uma hora, eu demorei umas 3 horas pra voltar. Essa vez a mensagem da Juliana, nossa, eu tô aqui, já tá todo mundo saindo, todo mundo já foi embora, onde você tá? Eu falo, mano, eu me perdi aqui, eu tô seguindo as setas, mas eu não sei se eu tô indo pra frente, pra trás, não sei se eu tô indo pro começo da prova ou pro final. Aí eu, mano, fiquei pedalando, pra mim eu só tinha pedalado 1 hora e meia. Ela falou que eu demorei 3 horas pra chegar. Nossa, é bastante coisa. Quando eu cheguei no lugar que eu lembrava onde eu tava, furou o pneu. Primeira É. vez. No sábado, a prova era domingo de manhã. No sábado à noite, furou o pneu, à tarde, né? Furou o pneu, eu falei, mano, desce essa estrada aqui, ó, que você tá. Essa estrada era estrada reta. Desce essa estrada que eu vou estar aqui na esquina, porque eu tô sem remendo. Aí ela foi lá, pegou o remendo, me pegou, foi embora. Aí beleza, cheguei no hotel que a gente tava, fiz o remendo e fui embora. E continuou. No dia da prova, a prova era 35 km. Deu uns 10 km, eu furei o pneu. Aí, firmeza. Antes de começar a prova, por já ter furado o pneu, eu já tinha pegado aqueles remendo rápido, que é autocolante. Só coloca e vai embora. Remendei, furou o pneu. Aí, andei um pouquinho, eu percebi que tava murchando o pneu. Eu falei, caramba, não vai dar. Fui lá, peguei a outra câmera. Não, primeiro eu coloquei a câmera reserva, e andei. Só que a câmera reserva também tava furada. Sabe-se lá por quê? Ela tava furada. Caraca, que azar, Comecei velho. a andar, baixou o pneu. Eu, caramba, peguei a câmera que tava fora, coloquei o remendo rápido e andei. Aí o remendo baixou. Eu, caramba, arranquei o remendo, lixei, só que primeira vez que você arranca o remendo já era, não tem mais o que fazer. Ficou baixando, ficou baixando. Aí eu lembro que tinha seis remendos. Eu tinha 6 remendos. Nenhum dos 6 pegou. E isso era 35 km, era pra eu fazer 1 hora e meia. Quando deu 1 hora, eu tava com 20 quilômetros andados só. Aí não ia, o treco não fluía assim. Eu colocava o remendo e o remendo parava. Lá era XC ou XCO? Era XC, era XC. Como era do meio, tinha a menor, a Sport não, a iniciante, eu não lembro como é o nome que eles chamam. Hum, A Sport, que é a que eu fui, e a Pro, hum. que eu lembro que é a Pro, aí a Pro era 65, 70, alguma coisa assim. A minha era 35 e a Pro era uns 20, 25, era mais tranquilo. Aí a minha só tinha estradão, não tinha nenhuma trilha. Mano, não andava, não conseguia andar. Até que chegou, peguei todos os remendos que eu tinha, acabou, eu fiquei parado assim, desolado. Eu pensei, vou desistir, não vou andar mais, não vou correr mais. Aí passou um cara, precisa do quê? Eu de remendo. O cara pegou e jogou o remendo assim e pum, foi embora. Aí eu coloquei o remendo, esse remendo segurou um pouquinho mais, porque era aquele estrelinha, segurou um pouquinho mais. Aí eu consegui andar uns 5, 6 quilômetros. Aí eu falei, nossa, agora vai. Aí comecei, puf, senti que deu mal. Começou a baixar o pneu. Eu falei, mano.
Agora vai. Comecei, a cada 5 minutos eu tinha que encher o pneu de novo. Putz, que foda, velho. Aí, ao invés de demorar 1h20, 1h30 pra andar, eu demorei 3 horas. Nossa. Nossa, Ah, eu tinha abandonado, eu acho. isso que eu falo que foi a pior prova que eu fiz, porque você tem perna, você tem garra, você tem disposição, você tem cabeça pra continuar, mas não tem equipamento. Esse é o problema do mountain bike, né? Depende do Do acessório, né? equipamento. Do Se não for equipamento. equipamento, aí eu falei, mano. Aí eu fui me arrastando até lá. Cara, eu nunca tive problema de furar pneu em prova, nem em travessia. Eu nunca furei pneu. Não, e o pior que antes de começar, a gente tinha falado lá do primeiro Caminho da Fé. No primeiro, no primeiro dia do Caminho da Fé que eu fiz, o primeiro Caminho da Fé que eu fiz, eu tive problema com furo de pneu também. E isso foi antes dessa prova. Então, o primeiro Caminho da Fé foi em 2015 e essa prova foi em 2017, comecinho. Então, já era a segunda experiência ruim com o pneu que eu tinha. Eu falei, caramba, Mas mano. era o pneu que tá? Era a câmera? O que você acha que era? Você não tava usando fita antifuro? Não, Ah, nunca usei é. fita antifuro, mas eu acho que era o pneu. O pneu era muito ruim. Não, era um pneu bom. Era o Small Block, o famoso Small Block na época lá. Só que ele é muito fino. Ele é muito legal para estradão e tudo mais, só que ele é muito fino, ele era muito leve. É o pneu mais técnico, mais leve, rola muito bem, só que você tem esse ônus de não ter muita proteção pro pneu. Então qualquer Entendi. coisinha ele furava. Então esse Cara, pneu furava muito. eu nunca tive esse problema de pneu. Eu acho que isso que me ajudou a ser campeão também no ano. É, e É, até assim, eu não gosto daquele pneu. Eu coloquei ele porque eu comprei ele muito barato. é. Só que eu descobri que ele é muito ruim pro jeito que eu pedalo. Eu gosto muito de Agora estar em tem trilha, é, entrar em curva um pouquinho mais rápido, e ele é meio que pra rolagem. Então ele espalha demais. Hein? agora a galera tá usando o Vitória, né? Vitória, Vitória. Dizem que é bom. Eu não usei esse ainda, né? Vou fazer o teste agora nos próximos meses. Tem o É, Vitória e tem o Pirelli. O Pirelli que é o que eu que- uso há bastante tempo, o é. Scorpion. Eu uso o Scorpion 2 na frente, atrás, e o Scorpion 3, quando eu consigo achar, na frente. Eu não lembro qual que eu tava. Eu acho que eu tava usando o Pirelli quando eu fiz o Shimano Fest. Aí o Thiago lá do Life Bike. Eu até um agradecimento aqui pro Thiago do Life Bike, porque o Thiago, acho Thiago é que brabo, Thiago é brabo. o Thiago lá do Life Bike Taquera, que é uma loja de bicicleta, pra quem tá assistindo, foi um dos caras que mais me ajudou até hoje, assim, tipo, questão de competição de bike. Então, aquele título de 2017 também foi muito graças a ele. Né, eu lembro que ele Ele colocou fazia a manutenção toda na bike, né? ele fazia manutenção. Não, o Thiago, além da manutenção, ele me dava vários helps, assim, fora da. Ele me ajudou muito fora da vida esportiva também, né, e dentro da vida esportiva. Então, sou muito grato ao Thiago lá do Life Bike, né? E eu lembro que ele colocou um pneu atrás, cara, quando eu fui fazer o Shimano Fast, que era muito rápido, velho. Tipo, e aí eu não tava acostumado com aquele pneu, tanto que quando eu fui fazer a saída, lá, e foi XCO no Shimano, né? No Shimano Fast. Eu fui fazer a saída numa curva. É XCC, não é? Não, era XCO. Não, é porque é curto. É, É XCC que XC. chama. Não, é XCO, pô. Não, é porque no Shimano Fest eu lembro É, que é uma pista curta, curtinha. sim. É um XCO Você pequeno, tinha. aí só muda o nome. Então, É mas só muda o nome, deve XCC, ser. porque É é. curto. Não, não é CC. Não, é XCO, pô. É Cross Country Olímpico. Não, É o não é o Olímpico. O circuito. Olímpico é longo. Não, não, você tá confundindo. Você tá Não, eu confundindo. tenho certeza que é o Depois você circuito pesquisa. curto, mas eu esqueci o nome do circuito. Mas eu sei Mas que era um é mais circuito. curtinho. Mas não tome isso como mais difícil, mais fácil. É muito É mais mais difícil difícil, sim. aquele circuito curto. Muito mais difícil. E eu lembro que ele colocou um pneu, cara, tava muito rápido atrás, assim. E aí eu lembro que era uma curva, né, e aí depois já tinha um Rock Garden. Cara, tipo, eu quase saí na curva. Tanto que tem um vídeo lá que você olha que a minha bike lá dá uma balançada assim, ó. Quase que eu fui na tenda do suporte da Shimano lá, velho. Mas faltou pouco, assim, tipo. Então, Deu- Quase que por eu fui, velho. Nossa, ia ser uma que eu baita de uma lembro paulada, velho. que lá nessa teve não sei se foi o mesmo ano que você correu, mas teve a Shimano Fest que há alguns anos você fazia os testes das bikes no mesmo circuito que os cara corria. É, foi no mesmo ano que eu Aí fui. só tinha tipo o Rock Garden, o pessoal não passava no Rock Garden, passava pela Chicken Line, passava pelo lado, porque o Rock Garden era bem pesado. Era Eu bruto. queria passar lá, mas é muito iniciante e os caras não deixavam passar. As partes muito treta aqui para profissional ou para quem tá competindo, eles não deixavam passar.
Aí você passava na Chicken Line. Teve uma vez que eu tava com uma gravel. Era o início Da dessa negócio de modalidade. gravel, Aqui é. no Brasil, né? Porque na Europa É já isso, tinha. É. aqui. Aí eu peguei, era da Audax. Uma gravel da Audax. Nossa, que bicicleta legal, que bicicleta divertida. Aí tinha aquele paredão que você fazia a curva e É, ele é você uma rampa de você vinha do uns paredão, 60, eu aham, acho que uns 60 graus aqui, assim, que você faz uma curva pra dentro. e aí depois de uma escada você fazia assim. Nossa, É. eu fiz aquilo ali com a gravel, o pessoal, eu só vi o pessoal que dava pra ver, o pessoal ficava olhando você passando, né? Tava na feira aqui e eu ficava olhando você passando. Só que todo mundo passava lá embaixo, assim, todo mundo vinha e passava lá embaixo. Aí vim eu com a gravel, passei igual um louco na frente. Imagina que aqui é o a rampa, eu passei aqui em cima, todo mundo tava passando aqui embaixo, eu passei aqui em cima, praticamente paralelo com o solo, ninguém acreditou. Até eu fiquei com um pouco de Sério? medo de passar por cima, né? Mas deu certinho. Mas é Caramba. meio louco, É, eu meio, lembro meio dessa louco. rampa, cara, porque eu lembro quando eu passei nessa rampa, na prova, acho que foi na terceira ou na quarta volta, eu passei a rampa, aí desci e já subi a escada, né, com a bike. Aí, quando eu cheguei na metade da escada, eu só lembro de olhar pra cima, te juro, pra galera que tá em casa entender. É uma rampa mesmo, você pedala literalmente na parede, né? Aí você desce e sobe uma escada. Uma escada mesmo. Né? Eu lembro que eu desci a parede, né? Aí quando eu subi a escada, eu olhei pra cima assim, ó. Eu vi o Rubinho Valeriano, velho. Tipo, a foto que eu tenho na minha cabeça é essa. Eu subi na escada pedalando e o Rubinho Valeriano por cima de mim. O Ben Aí Hill é muito brabo. ele é muito foda, velho. E aí ele aterrissou, te juro, velho, ele aterrissou assim, ó. Eu ia começar a descer a escada, ele aterrissou na minha frente, desceu, velho. Aí eu falei, que foda, velho. O Tipo, Rubinho é o meu atleta preferido de longe. O é, cara é muito bom, o cara é muito eu brabo. acho ele muito foda O também. cara é muito brabo. Ele é uma pessoa da hora, ele é. Nossa, eu Nossa, quero muito conversar com eu ele, já né? troquei uma ideia com ele umas 2 ou 3 vezes já. Eu já vi ele correndo 4 vezes. 4 vezes e contando. Cada vez que eu consegui ver ele correr, porque o É. cara é brabo. Eu acho ele muito. É que assim, no MTB quem me inspirou muito foi o Bro, né? Inclusive, né, Sim. o Bro tem que dar uma renovada nesse autógrafo aqui. O Bro foi o cara que acho que ele mudou o ciclismo no Brasil, um ponto de vista. Embora a gente tenha o Avancini, tenha a Raíssa Gaulão, o Valeriano, o Bro foi que ele fez um movimento andar assim, tipo, pra bike chegar em quem não pedalava, quem. Tirando da competição. Mas tem muito cara foda Porque o Bruno andando. não é só esporte, né? É, o Bro, ele O é. Bruno não é só O esporte. Bro, ele é a inspiração, assim. E como que você começou, Fábio, assim, na bike, velho? O que te levou pra bike? Foi o caminho da fé? Foi antes? Foi depois? Não, não. Comecei a pedalar porque quando eu comecei a namorar com a Juliana, eu ia lá na casa dela, lá no canto da garagem, tinha uma bicicleta toda desmontada lá. Tinha um quadro, 2 rodas, um guidão, uma suspensão lá. Uma suspensão, nem era suspensão, tinha um amortecedor lá, todo destruído lá. Aí eu perguntei, de quem é essa bicicleta? Aí a Juliana, do meu irmão. Eu falei, ó, vende pra mim. Ele, mano, tá faltando peça. Tá faltando peça. Aí eu falei, não, eu compro de você. Comprei por R$ 50. Comprei tudo por R$ 50. A minha intenção era porque eu ia visitar a Juliana lá, tipo, demorava 40 minutos pra ir de transporte público. De bicicleta eu demoraria 25 minutos, isso sendo um iniciante ali. Hoje demora 15. Da É. casa da minha mãe até a casa da Juliana, se eu for de bicicleta hoje, demora 15 minutos. Na época era 25. Aí eu também tava querendo voltar, era uma época que eu tava fazendo pouca atividade física, queria voltar a fazer atividade física, comprei a bicicleta. Só pra voltar a me mexer, voltar a fazer alguma coisa. Aí eu comprei ela, fui na Life Bike lá do Thiago, comprei, falei, mano, monta essa bicicleta aí, o que tiver faltando você coloca e bora. Aí eu peguei, montei a bicicleta e comecei a andar. Ia na padaria, ia no Parque do Carmo, dava um rolezinho ali no Parque do Carmo. Eu conheço o Parque do Carmo bem, né? Porque sempre fui lá, conhecia as trilhas, conhecia tudo lá. Só que a intenção na bicicleta quando eu comecei era isso, era só fazer locomoção urbana. Aí, como eu conheci o Parque do Carmo, eu falei, e se eu entrar naquela trilha? Aí eu entrei na trilha com a bicicleta. Aí eu falei, nossa, é mais legal do que andar no asfalto isso aqui. Aí eu comecei, tá.
entrava numa trilha, entrava na outra. Eu conheci, igual eu falei, as trilhas lá eu já conheço há muito tempo, desde que eu era molequinho. Então, só que eu nunca tinha feito ela de bicicleta. Aí eu queria fazer cada vez mais rápido. Aí eu falei, nossa, e se eu colocar uma suspensão de verdade nessa bicicleta? Aí comprei uma suspensão. Ah, a roda tá entortando. Coloquei uma roda. Ah, o freio tá ruim. Coloquei um freio. Aí foi assim que eu comecei no mountain bike, meio que sem querer. Entendi. Eu comprei a bicicleta para pedalar até o mercado e acabei gostando do esporte. Aí, E como que você chegou no caminho da fé, mano? mano, aí foi essa evolução. Comecei a pedalar aí cada vez mais longe. Aí eu fiz um dos pedais que eu fiz, dos primeiros pedais que eu fiz assim mais longos, foi até o Corinthians. Eu falei, não, eu tenho que ir até o Parque São Jorge andando, pedalando. Aí eu lembro que eu fui até o Parque São Jorge, quando eu voltei destruído, quase morri. Ah, nossa, foi mó difícil chegar, né? Mas fui e voltei, deu 50 km. Eu falei, nossa, tô forte. Vou até o Ibirapuera. Aí eu fui até o Ibirapuera e comecei a pedalar nessa. Aí eu fui viajar com a Juliana, a gente foi pra Socorro. A gente foi pra. Já foi pra Socorro? Foi pra região lá? Não, não, lá não. É na região do Caminho da Fé, na. Como é o nome daquela serra lá? Canastra? Não, Não, Canastra é Canastra é claro. longe. É Mantiqueira. Não, não conheço lá. Não, é Mantiqueira, Serra da Mantiqueira. Não, eu conheço pelo caminho da fé Isso, que o Caminho da Fé fica é, na Serra da é mentira, Mantiqueira, mas eu não que é conheço o sul de Socorro. Minas ali. Aí eu fui pra lá, é São Paulo ainda, né? O Socorro é São Paulo. É. Eu fui pra lá e a gente foi, curtiu a viagem e eu falei, nossa, esse lugar aqui é muito da hora. Será que tem algum lugar pra pedalar? Aí eu cheguei em casa, pesquisei no Google, pedal na Serra da Canastra. Uma das primeiras referências que apareceu foi o Caminho da Fé. Eu falei, nossa, que legal, um caminho de peregrinação. Aí é inspirado no Caminho de Santiago Santiago. da Compostela e tudo mais. Aí eu fiquei pensando, nossa, mas é muito difícil, né? 315 quilômetros, 8.000 de altimetria, e só tinha referência de pessoas falando, mano, não é pra iniciante. Não é pra iniciante. Eu falei, ó, será que dá? Eu fiquei pensando, será que dá pra fazer? Aí eu fui calculando lá e eu fui vendo fórum, era época de fórum ainda, Dos 2015. blogs, né? Já não era tão na época de fórum assim, mas ainda tinha algum resquício de fórum. Aí eu fui em blog, fórum, aí eu vi o pessoal falando, ah, eu sou iniciante, eu fiz em 5 dias. Sou iniciante, fiz em 6. Aí o pessoal que tinha já era mais forte fazia em 3, fazia em 4. Aí eu pensei, pô, dá pra fazer. Isso foi no começo do ano. Aí eu pensei, e se eu for nas férias do fim do ano, lá em dezembro? Aí eu comecei a levar um pouquinho mais a sério a bicicleta, comecei a treinar, já estava estudando a educação física, já comecei a treinar na bicicleta e calhou de ir no fim do ano. Aí eu fui sozinho lá, encontrei os parceiros lá no caminho Entendi. Top. e fiz. Fiz me arrastando, mas fiz. Terminei. E que lição você trouxe do caminho da fé, cara? Pô, é da hora, né? É, porque eu tenho várias. E agora, recentemente, por conta Ó, do que eu venho passando, o eu primeiro recuperei caminho, várias. caminho da fé É. que eu fiz, eu era muito iniciante, eu era tão iniciante que eu fiz a burrice de fazer o primeiro dia de regata. Nossa, eu fui em dezembro, fim de ano, verãozão comendo solto. E eu fui de regata, eu lembro que eu fiquei todo queimado. Aí é doído, né? Nossa, todo queimado. Cara, Aí, segundo erro que o iniciante do caminho da fé faz, que é você quer levar uma casa dentro da mochila. eu fiz isso a pé. É, você quer levar, Eu cometi esse erro. você quer levar uma casa. Eu levei tudo que tinha direito, eu levei. Sabonete, desodorante, perfume, chinelo, tênis, toalha, um monte de roupa. Eu pensei, eu vou levar uma roupa pra cada dia. Pra que levar uma roupa pra cada dia? Aí, nossa, e a bicicleta também já era mais simples, né? Então eu lembro que nessa época eu mais empurrei do que eu pedalei. Pedalou. Nossa, mas muito mais. Muito mais, não dá pra empurrar, pra pedalar naquelas subidas lá. É. E de Aí, introspecção, o que que você trouxe assim do caminho da fé? aí quando você começa a ficar realmente cansado, realmente exausto, você começa a pensar na vida, né? Primeiro você pensa, mano, se passasse um ônibus aqui, eu entrava no ônibus e ia embora daqui pra casa. Mas aí você coloca muita cabeça no lugar, né? É muito tempo
você Com e a você mesmo. bicicleta. É, É você e a bicicleta e na verdade é você mesmo, né? É um ser inanimado, mas para quem é isso pedala mesmo. sabe que a bicicleta não é algo inanimado, é algo que faz parte de você, faz parte da viagem. E tem muito tempo para pensar na vida, né? Pensar o que se você errou, o que você acertou. Sim, isso é verdade. Nossa, é muito legal. Eu gosto muito do Caminho da Fé, apesar de eu não ser religioso, para mim o Caminho da Fé traz muito essa parte de você pensar Essa, sobre a vida. então, esse é um ponto importante, cara, que a maioria das pessoas elas confundem quando eu falo que eu fiz o Caminho da Fé, eu fiz a Rota da Luz e quero fazer o Caminho de Santiago de Compostela e outros caminhos que tem no Brasil, inclusive quero fazer alguns com a Bruna. É, o caminho não é para ser religioso, né? O caminho é para você despertar a sua fé, a sua introspecção, é para você se conhecer ali no caminho. Eu lembro quando eu fiz o caminho a primeira vez com o Mike, o caminho em 2016, meu caminho era totalmente rústico, diferente do que é Nossa, eu hoje. fiz em 2015, um ano antes. Um ano E foi antes. aí que você começou, né? Quando eu É, falei como que era. então, e, meu, fiz a pé, carregando uma mochila super pesada, né? E a primeira lição que eu trouxe do caminho quando eu fiz o caminho, né? Fica até a dica para quem, dicas de um peregrino aqui, para quem vai fazer o caminho tenha desapego a bens materiais, cara, porque Nossa, foi o que eu aprendi no caminho a primeira vez. você leva tudo e termina com nada. Exatamente, você leva tudo e termina com nada. Eu levei muita coisa, o Michael levou muita coisa. E no meio do caminho, para você continuar a jornada e terminar a jornada, e não entenda mal aqui, terminar a jornada, você termina o caminho, mas a jornada mesmo começa quando você termina o caminho e você aplica tudo aquilo que você aprendeu durante o caminho. Eu aprendi muito sobre o desapego a bens materiais no caminho da fé, cara. E aprendi a valorizar mais a vida, assim, tipo, essa foi a principal. Tive outras lições, né, e outras estou aplicando agora, mas foi o que eu mais aprendi lá foi isso, cara. Foi a principal lição que eu aprendi, desapegar de bens materiais e valorizar a vida, cara. Não é? O caminho da É, fé é foda, velho. é aquilo, é muito louco. Por mais, eu não sou religioso, não sou nada, mas todo lugar que você passa, Maria te abençoe. Bom caminho. Bom Hum, caminho, Nossa Senhora te é, abençoe. Nossa, você tá fazendo caminho? Toma aqui uma água. água. É. Nossa, quer um morango? Tem a parte lá que é É a cheio de cidade dos morango. morangos, A cidade do é morango. perto de Redenção da Serra, eu acho. Não, pô, Redenção da Serra Não, isso aí você tá Ah, pensando tô confundindo com a Rota da na Luz. rota, não, é É lá. outro lado, é. Mas, nossa, é muito legal. É muito legal o jeito que o pessoal fala, o jeito que o pessoal age com você. Quando vê que você é peregrino, é fora do comum. O caminho da fé é fora do comum. Nunca fiz nada parecido com aquilo. Então, cara, tipo. E. Não, o caminho da fé pra mim é algo que marcou minha vida, cara. Tipo, eu acho que eu tive uma mudança de rota muito grande depois que eu fiz o caminho da fé, né? E assim, quero fazer outros caminhos, igual eu falei, quero fazer com a Bruna alguns. Né? O foco é o caminho de Santiago. Mas o caminho da fé, ele tem esse charme por ser brasileiro, né? Por ser no Brasil. E pelo que eu acompanhei outras pessoas falando, ele é mais difícil que o caminho de Santiago. Nossa, aquele treco é muito difícil, mano. Não tem porquê. É. E a subida que você chega e fala assim, mano, não precisa disso. Mano, Ó, você vai é, pagar os seus pecados ali. e eu falo justamente isso. Eu falei até pra quem tava aqui, eu acho que foi o Alessandro e o Anselmo. Eles já fizeram? Eles fizeram de bike. Acho que o Anselmo vai fazer esse ano. É, você carrega, você carrega na mochila as dores que você precisa carregar e desapegar, cara. É porque você fez de bike, né? Faz a pé. A Assim, pé é ó, mais legal. faz, te juro, faz a Tem que tomar experiência, coragem ainda. faz a experiência de fazer o caminho a pé, porque você vai ter uma mudança de percepção de vida totalmente diferente que se fazer de bike. Faz a experiência, cara. Falando em a pé, uma vez, eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo, quase certeza que foi no segundo. Uma vez a gente tava chegando ali na Dona Inês, a gente ia parar na Dona Inês. Que é uma baita uma subida, já no começo da luminosa. Não, só que a gente não tava na Luminosa. A gente tava naquela serra antes que você desce, antes de chegar na Luminosa. Que também é uma serra que deve ser É. brabo subir aquilo ali, porque pra descer já cansa. Aí quando eu tô descendo ali, eu vejo um cara na minha frente, um cara descalço, Putz, você me conta essa história já. descendo Foda. descalço. Mano, você tá andando assim, você vê um monte de peregrino, você vê um monte de gente, mas você nunca vê ninguém descalço.
E o cara devia ter 1,80, 1,85, pesar uns 110 quilos, assim, o cara era grande. Era meio gordinho assim, mas não é aquele gordo mórbido, aquele gordo ativo, sabe? Mano, você vê o cara descalço descendo aquilo ali, é só pedra. É uma serrinha de pedra. Travei a bicicleta e fui conversar com ele. E aí, beleza? Não sei o que. Caramba, por que você tá descalço? Ele falou, mano, coloquei o tênis dói. Coloquei a bota dói. Coloquei o Crocs dói. O que dói menos é descalço. Meu Falei, Deus. mano, pra doer menos descalço, mano, a dor que aquele cara tava sentindo. É, E pior, beleza, passou, desceu, subimos. Isso quando eu fui ver ele já era umas 5 horas. Não, já era umas 3 horas. Eu cheguei lá, a gente parou na cidadezinha de Luminosa, subiu e foi pra Dona Inês. Aí isso a gente demorou mais. É pouco tempo ali. É um espaço curto de, de quilometragem, deve ser uns 6, 7 km no máximo. Mas dá um tempo legal pra você pedalando. Porque você para na cidade, depois você dá aquela respirada pra começar a subir a é, Luminosa, que é difícil pra caramba. Aí a gente pensou, beleza, eu acho que o cara vai parar ali na Luminosa. Porque, igual eu falei, é uma descida muito forte. Pra descer de bike é 5 minutos. Para descer a pé, aquilo ali deve ser horas. Porque deve ser uma descida de pelo menos 7 quilômetros. É muito, muito longa. é longa mesmo aquela descida, cara. Imagina a gente desceu a pé. É muito longa. Então, aí paramos na cidade. Eu não lembro se almoçamos ou não, mas paramos. Eu acho que não almoçamos porque já tava tarde. Mas paramos, pegamos carimbo, comemos, tomamos alguma coisa. Eu lembro que eu parei e tomei alguma coisa. Chegamos na Dona Inês. Aí tava lá, a gente já pousado, hospedado, né? Porque você tá andando, você tá de bicicleta, você chega 3, 4 horas onde você quer e você para, né? Aí daqui a pouco deu umas 6h30, já tava ficando escuro, chegou esse cara. Aí ele já tava de Crocs. A gente olhou pra ele. Ah, legal, ele tinha um violão. Ele tinha um violão, ele levou um violão pro Caminho da Fé. Nossa, que Mano, o cara é top, muito velho. bravo, o cara é muito bravo. Aí levou um violão pro Caminho da Fé, ele chegou lá, a gente já de boa. Quando a gente olhou aquele cara grandão com aquele violão e falou, mano, é ele? Aí já levantamos, sabe? Quando você, tipo, levanta e vai ver o É, cara. Aí o cara olhou assim pra gente, ele, oh, beleza, mano. A gente fez tipo como se ele tivesse sendo campeão da Libertadores, mano. Pegou, abraçou nossa, ele, jogou pro que alto. Eu falei, top, cara, o velho. cara é muito bravo, mano. O cara é muito bravo. E ele chegou lá, sentou, tomou um negocinho, foi de boa, tomou o banho dele e começou a trocar ideia com a gente, mano. Nossa, fora do comum, o É da cara. hora, né? E não dá, mano. O Caminho da Fé tem uma pegada diferente. Tem, e assim, eu acho que as peregrinações, porque eu falo que eu fiz a Rota da Luz, né, e fiz o Caminho da Fé e quero fazer outras, igual eu falei, né? Quero fazer. Tem uma que eu quero muito fazer, e eu quero fazer com a Bruna, é o Caminho de Caravaggio. Mas você fazer a peregrinação, primeiro que ela te aproxima do seu eu máximo, que é você mesmo se conhecer no seu, na sua plenitude, porque você vai sentir suas dores sozinho, você vai passar por suas angústias sozinho, você vai sentir suas alegrias sozinho. Por mais que eu e você esteja fazendo junto, Putz, eu ia falar isso. é Eu ia cada falar um isso. com suas emoções. E aí quando você encontra outras pessoas que você nunca viu na vida e tá na mesma jornada, mano, isso é foda pra caralho, velho. É, Isso é foda pra eu ia falar caralho, isso, velho. que a primeira vez que eu fui eu fui 3 vezes. A primeira vez que eu fui, eu saí de casa sozinho. Mas eu tinha uma certeza na vida, eu não vou terminar sozinho. É. Até minha mãe perguntou, minha mulher perguntou, falou, mano, você vai sozinho? Não é perigoso? Eu falei, mano, tenho certeza que eu vou achar alguém lá. Aí eu achei o Jefinho, que virou irmão pra Caramba. mim, o Reginaldo. Se bem que o Reginaldo foi na segunda, mas na primeira vez eu encontrei o Jefinho, o William, os dois Williams e tudo mais. Os caras fora do comum. E, e é isso. Aí a segunda vez eu já fui acompanhado. A segunda e a terceira eu fui acompanhado. A gente começou junto e terminou junto. Só que tem aqueles momentos ali na montanha que você fica sozinho. É, o tempo. E você escolhe ficar sozinho. Não é que você. Ah, você tá vendo, seu parceiro tá ali na frente. Vamos supor, a gente vai fazer junto. Vai ter uma hora que você vai estar lá na frente. Eu tenho perna pra te alcançar, mas eu prefiro não te Ficar. alcançar. É isso mesmo. Ou então você percebe que eu tô no momento introspectivo, você vai embora. Você vai lá no fim da montanha, você me espera.
E esses são os momentos que é foda. É, Normalmente é na montanha. normalmente é na montanha e essa conexão que gera, as peregrinações geram, porque eu fiz muito com o Maicon, né? A gente teve os momentos de atrito lá durante as É normal, peregrinações, não né? tem como não ter. Não tem como não ter, mas essa conexão que a montanha cria, eu acho que nesse sentido, acho que não é nem a montanha, é a jornada, É, que a gente tá ali cada um pelo seu propósito, por sua busca interior, mas cria uma conexão muito forte com quem você tá fazendo. Essa conexão que você tá falando que teve com o Jefinho, eu tive, por exemplo, com os meninos que se alistaram comigo na França, no exército lá, pra lutar na guerra, cara. Tipo, o Luiz e o Maurício. Tipo, juro pra você, eu entro no fogo, no inferno por esses dois caras, cara. Por tudo que a gente passou junto na Europa, eu atravesso o que for preciso por eles. da hora, mano. Você É, cria uma é, aproximação. é, e Você acho que vê é a com o mesma cara. coisa no caminho, cara. É, não, ali é fora do comum, fora do comum. Ah, tem a história também da Rota da Luz. Qual? Teve quando eu fiz a Rota da Luz uma vez só, né? Só que eu fiz em 3 dias. Ah, eu tinha 3 dias É, disponível, eu é, falei, mano, eu vou fazer em 2. Mas eu tinha 3 dias disponível, eu falei, vou fazer em 3. Dá pra fazer em 2. Aí lá é mais tranquilo. Só que o primeiro dia que eu fui fazer, eu pensei, vou fazer de Mogi até Paraibuna, de Paraibuna a Taubaté. No terceiro dia, você pedala 3 horas, já chega, né? Que é de Taubaté pra lá, é só o plano ali de Roseira. é bem É, tranquilo. nossa, é bem É, tranquilo. Eu lembro que eu terminei em 3 horas. Eu terminei um pouquinho mais porque eu fiquei 1 hora parado num parque lá. Mas em 3 horas você consegue, 50 km, vai, roda de boa, é plano. Só que no primeiro dia, eu meio que fiz errado, eu fiz caquinha. Eu não levei muita água e a única coisa que eu tinha pra comer era paçoquinha. nossa. Nossa, então Foda. você vai ali, pum, comecei. Aí eu já tinha ido até Guararema, Guararema é comum pra mim, eu nunca tinha ido até Santa Branca. Eu já tinha pedalado um partezinho, depois você vira pro lado e faz os pedais ali que tem ao redor de Guararema. Mas nunca tinha ido até Santa Branca. Aí, beleza, cheguei em Santa Branca de boa, tranquilo. Aí de Santa Branca até Paraibuna tem mais 35 km, É mais ou 40. menos isso. É, né? Porque o primeiro dia ia dar 40 É. km. É, cheguei lá. Só que eu cheguei e falei, eu não tô com fome. Não tô com fome, eu tô de boa, dá pra ir. Ali na frente um pouquinho eu como alguma coisa. Só que não tem nada. Não tem nada pra comer. Aí eu, beleza, fui partir, fui embora, você sai de Santa Branca subindo, né? Aí chega lá em cima, numa curva que tem uma placa gigantesca da, Tentando lembrar aqui, cara. do caminho, tem uma placa gigante, mano. Uma placa gigante mesmo. Na Deve ter estrada uns, já. deve ter Tô uns 10 isso. metros. Uma placa É. gigantesca. Do caminho, você tá aqui. Aí nesse lugar tem Ah, um é verdade. barzinho. É. Tem um barzinho que é no alto aqui, aí tem uma plantação descendo. Aí eu parei nesse barzinho, só que não tinha nada pra comer. Eu falei assim, vou parar lá, tomei uma Coca-Cola, comi um torresmo, sei lá, eu nem lembro o que eu comi. E fui embora. Só que é uma sequência de sobe e desce ali até Paraibuna, que vai te minando a força, porque não é nada É. muito íngreme e não é nada muito plano. É um chão pesado. Ah, Nossa, quando eu cheguei ali, e é 35 km nessa pegada. Sobe e desce, sobe e desce. Me deu uma cãibra. Me deu uma cãibra que eu travei as 4 rodas. é. Quando deu uma cãibra na perna esquerda, na coxa, no quadríceps esquerdo. Aí eu parei, coloquei o pé no chão. Quando eu coloquei o pé direito no chão, tum, cãibra também. Eu falei, caramba, vou puxar o pé pra trás. Quando eu puxei o pé pra trás, deu cãibra no posterior. Eu falei, caramba, fiquei travado, né, em cima da bicicleta, travado aqui assim, não conseguia me mexer. Eu fiquei assim, em cima no guidão, braço no guidão e a perna esticadíssima, assim, ó, reta. Aí eu falei, caramba, mano, o que que eu vou fazer? Eu não conseguia. E é legal que é uma câimbra que não dói, mas é uma câimbra que você não consegue mexer a perna. Nossa, foi muito forte, muito forte. Caramba, que foda, velho. Nunca passei por isso. Aí eu fiquei travadinho assim, né? Eu falei, como eu vou descer da bicicleta? Aí eu desci igual um pato, assim, com a perna esticada, desci de lado, empurrei a bike pra trás, pra baixo, e fiquei lá deitado, assim, coloquei a pé no morrinho, sabe? Tem sempre a estrada, o morro, e aqui tem o mato, né? Coloquei a pé nesse morro e fiquei lá, assim, olhando pro céu. Um lugar bem bonito lá. Um lugar bem bonito e fiquei lá. Aí, depois de uns 5 minutos deitado no chão, eu consegui levantar, dei uma alongada e segui, né? Mas eu segui me arrastando até Paraibuna. Quando eu cheguei em Paraibuna,
Eu falei, mano, eu vou pousar aqui. Vou pousar. Porque o pessoal até tinha andado pouco, eu cheguei relativamente cedo. Cheguei lá até umas 3h30. Dava pra você andar até às 6 horas. Então, isso que o pessoal É, falou, mano, se você esticar, você vai pra Redenção. E amanhã você termina. Porque você vai até é, Redenção, já andou 120 km, amanhã você termina. Aí eu falei, mano, eu não aguento. E eu não aguentava mais a cabeça do que o corpo. Porque depois da câimbra, tive câimbra e tudo mais, mas você recupera, né? E vai embora. Mas a cabeça já não aguentava mais. Eu falei, mano, eu quero parar. Chegou lá em Paraibuna, não tinha lugar nenhum pra pousar. Tava tudo caraca. ocupado. Era fim de semana de feriado, tava tudo ocupado. Aí eu, caramba, mano. E agora, onde eu vou pousar? O pessoal, ó, lá na frente ali tem uma pousada. Fui até a pousada. Não tinha nada lá. Ó, aquele lugar tem uma pousada. Não tinha pousada nenhuma. Aí eu cheguei, tinha uma senhorinha lá que ela falou, ó, a minha prima, a minha cunhada, sei lá, alguma coisa assim, parente dela, tem uma pousada, só que é daqui a 7 km. E a 7 km, quando você sai de Paraibuna, você É pega a subida, é. serra, né? 7 km é no meio da serra. Aí ela falou, mano, eu não aguento. Eu falei, eu não aguento pedalar até lá. Ah, mas qualquer coisa a gente chama um carro, o carro te leva lá. Aí eu falei, mano, não quero andar 7 km pra frente de carro. Pô, se eu fosse 7 km pra frente de carro, no outro dia eu Você tem que voltar a 7 voltaria. km, Pô, é. eu não consigo, eu não consigo. É frescura, mas eu não consigo. Eu teria que voltar. Aí ela falou, ó, eu tenho um quarto lá em casa. Não tem uma cama, mas tem um sofá. Se você quiser, você pode dormir lá. Mas não vai te atrapalhar? Ela, não, não vai te me atrapalhar. Você tem certeza? Ela, eu tenho. Mano, a velhinha que nunca me viu na vida me deu pouso na casa dela. Na casa, literalmente na casa dela. Não era uma pousada, não era nada, era uma casa dela, assim. Aí eu lembro que entrei na casa dela, tomei o banho. Quando eu saí do banho, tinha um monte de gente assim sentada à mesa. Ela tava fazendo noite de comer besteira, tava comendo, ela fez umas esfirras assim caseiras. Quando eu saí, entrei na sala, ela falou, todo mundo olhou assim, nossa, quem é esse? Ele, nossa, esse é o Fábio, ele tá fazendo a peregrinação, ele tá fazendo o caminho a Rota da Luz, e ele não tinha pousada, eu dei pousada pra ele. Mano, Do nada, né? muito louco. Isso acontece. Fora do comum, Por isso mano. tô te falando, Fábio. Se tiver a Fora do oportunidade, comum. faz a pé, cara. Eu quero fazer a pé, não sei como vai ser esse ano, né? Mas quero fazer a pé o Caravaggio com a Bruna. Caminho da Fé também. Se tiver a oportunidade, faz a pé, porque aí você vai viver isso que você tá me contando, tipo, Mais intenso. mais intenso, cara. A gente tá chegando ao final, a gente tem aí 3 minutos, Ô, louco. né? Rapidão passa Passa mesmo. rápido, né? Te falei, né? Assim, eu espero ter você mais vezes, até pra gente gravar com o pessoal lá da Rota 116, do Não, pessoal eu dos volto. A caminhoneiros. gente trocou uma ideia com eles aí antes. Os Foi, caras foi são legal. bons, foi É. legal. Ah, desculpa, Renite. E a Renite tá punk. Jogo rápido, Fábio. É resposta rápida. Eu vou te fazer algumas perguntas, só responde um ou outro, Boa. tá? É, Caminho da Fé ou Rota da Luz? Caminho da Fé. Humberto Gessinger ou Oswaldo? Osvaldo, não tem como. Beleza. Shimano ou Isran? Shimano, mas eu nunca usei Slam, mas Shimano. Caloi ou Trek? Trek. Beleza. Agora pra você, futebol salão ou futebol campo? Futebol de salão é muito melhor, muito mais da hora de assistir, muito mais foda. Ah, Porra, não tem como. sério? Você prefere mesmo? Nossa, muito, muito, Ah, muito. A gente tem que ir no jogo do Coringão no futsal, mano. vamos marcar de ir. Não, vou marcar não, vamos no Vamos. próximo. É que eu só consegui no fim de semana. O próximo final de semana dá pra ir, mas é carnaval, acho que não vai ter. Não, tem que ver se tem jogo. Se tiver Tem jogo que a gente vai. começar a Mas sabe onde eu quero ir, LNF. cara? No basquete do Corinthians. Já fui várias vezes também. Então vamos, Foda. vamos, vamos E eu semana que nem vem. entendo muito de Ah, eu basquete. também não, mas eu gosto Pô, de ver mas os eu acho caras. Né? é da hora ir lá no Corinthians, tomar uma cerveja lá e entrar no jogo. Muito foda. É. Mas futsal é muito mais da hora. Ah, então é Depois a isso. gente faz uma live sobre isso. Beleza. Pra galera que quer te encontrar aí como personal, assim, o Fábio vai voltar mais vezes pra gente falar de hipertrofia. Hoje foi mais uma resenha, né? A gente é amigo há muito tempo, fazia muito tempo que a gente não se encontrava. E ele é personal trainer, então focado em hipertrofia. A galera que quiser crescer, pode encontrar o Fábio. Onde que a galera te encontra, Eu sou Fábio? meio frango, mas eu consigo É. fazer as pessoas ficar grande. Ah, É só entrar lá no FS1 Treinamento no Instagram e me chamar lá. Aí a gente
Dá uma resolvida nesse seu chip de frango aí, ó. Seu frango. Beleza. E pra galera que acompanha hoje, né, a gente falou muito, né, das jornadas, das peregrinações do Caminho da Fé. Eu acho que é algo que mexeu com nós dois, né? Nós dois Muito. fizemos. Foi algo que impactou minha vida e a introspecção que eu trago aqui, né, para todos vocês que querem assistir, que estão assistindo, que querem fazer o Caminho da Fé, a Rota da Luz, Caminho de Santiago. Vocês vão aprender muito sobre vocês mesmos. O que eu aprendi é que o tempo cura tudo, o perdão cura tudo e você passa a conhecer você melhor mesmo, né? Então, se dê uma oportunidade, tira uns dias aí e vá caminhar para se curar, beleza? Tamo É, junto. Todo mundo que eu, assistiu, pode falar. eu falo a mesma coisa, mas eu não falo tão bonitinho, não, mano. Vai porque é muito foda. Você vai encontrar os seus demônios lá no caminho, vai encontrar a sua redenção e você vai se achar. E não precisa ser lá no caminho da fé, vai pro meio do mato. Ficar no Vai meio fazer do uma mato, caminhada. pelo menos ao meu ver, a melhor coisa que existe no mundo é estar no meio do mato. Então, vai lá no meio do mato. Mas não faz loucura também, né? Não vai sair, eu quero fazer uma travessia do nada assim. Mas vai pro meio do mato, faz uma trilhinha lá, você vai se encontrar, é muito melhor. É isso aí. Então, pra galera que assistiu, muito obrigado. Nos vemos agora dia 8. Semana que vem é carnaval, a gente não vai gravar, a gente só grava dia 8. E aproveitem com sabedoria o tempo de vocês, beleza? Tamo junto, Deus abençoe. Fábio, valeu demais por estar Falou, aqui. é Foi nóis. top. Obrigadão. Voltaremos mais vezes. Estarei com certeza. Tem Opa! muita história para contar ainda. Oh, Valeu, pessoal. Tamo junto. falou.